Josias. Olha, a redemocratização brasileira, que foi inaugurada em 1985, ela trouxe a perspectiva de que o Congresso emergiria de um jejum para um banquete de poderes, né? Isso se revelou uma ilusão. O Congresso passou a, ora, se vender, ora se render. Na maioria das vezes, se rende depois de se vender. A eficiência na aprovação de medidas provisórias tem um lado bom e um lado ruim para o presidente Bolsonaro. Ele aprova menos medidas provisórias do que Lula e Dilma. Os governos do Lula e da Dilma aprovaram mais medidas provisórias porque compraram o Congresso. Compraram dinheiro vivo, moeda sonante, no mensalão e no petrolão. O Bolsonaro retomou recentemente o fisiologismo tradicional, baseado ali num toma lá da cá de cargos e verbas orçamentárias. Ele precisa agora assegurar que esse tomar lá seja equivalente a um da cá, mínimo, que aprove as reformas, que aprove as coisas que interessam ao governo, e inclusive as medidas provisórias, que são, na verdade, um sucedâneo dos decretos-leis da ditadura militar, né? Adaptaram ali, ajustaram e tem essa excrescência aí que é medida provisória. Então, o presidente precisa se organizar para que o que ele está entregando ao Centrão seja equivalente ao que ele pode aprovar ou deveria aprovar no Congresso. Em relação à sucessão interna da Câmara e do Senado, marcou-se finalmente para 4 de dezembro o início desse julgamento da ação sobre a possibilidade de recondução dos presidentes da Câmara. Os ministros da Câmara e do Senado, né, os ministros do Supremo, eles gostam de repetir que a Corte é guardiã da Constituição. Cabe a eles agora, portanto, defender o texto constitucional. Nem sempre é fácil exercer essa proteção, porque a Constituição brasileira ela é soberana, inviolável e, por vezes, é incompreensível. Certos trechos dão margem a interpretações divergentes. Mas, no caso da reeleição para os comandos do Senado e da Câmara, que é pleiteada escancaradamente pelo senador Davi Alcolumbre e sorrateiramente pelo deputado Rodrigo Maia, neste caso, o texto da Constituição é claro, muito claro, é claro como água de bica ali. O que se lê no parágrafo 4º do artigo 57 é que o mandato dos membros da mesa do Congresso é de 2 anos e é vedada a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente. Quer dizer, o texto define o fato, o mandato é de 2 anos, e diz o que não pode, que é a recondução para o mandato subsequente. O que vai a julgamento é uma ação meio escalafobética do PTB. Nessa ação, o partido pede ao Supremo que confirme que a Constituição disse o que está escrito, desautorizando, inclusive, uma gambiarra que já foi feita para permitir a recondução subsequente, desde que ela ocorra em legislaturas diferentes. No momento, nós estamos no meio de uma legislatura. Portanto, nem essa gambiarra é aplicável. Só há 2 caminhos possíveis aí para o Supremo. Ou os ministros defendem a Constituição, desautorizando essa manobra escrachada do Alcolumbre e meio envergonhada do Rodrigo Maia, que pega uma carona ali, ou a Suprema Corte se desmoraliza. A trilha da desmoralização começou a ser aberta há 2 meses. O relator dessa ação é o ministro Gilmar Mendes. Ele participou de um jantar que foi oferecido pela senadora Cátia Abreu e estavam à mesa o Renan Calheiros e o Davi Alcolumbre. Seria escandaloso em qualquer parte, mas no Brasil isso é parte da paisagem, é parte da conjuntura. Chamada a opinar, a Advocacia Geral da União, do Bolsonaro, não faz nada sem que o Bolsonaro consinta, sustentou no Supremo que o tribunal deveria respeitar a autonomia do Congresso, a quem caberia decidir. Seria um assunto interna corporis, como se diz. Se o Supremo permitir que prevaleça esse entendimento, ele não estará protegendo, mas rasgando a Constituição.